Existe um momento na vida de toda criança, um momento que a maioria não consegue lembrar conscientemente, mas que mudou absolutamente tudo. O momento exato que seu pai te abandonou emocionalmente. E a parte mais perturbadora, ele provavelmente estava bem ali, sentado na mesma mesa, dormindo no mesmo quarto, morando na mesma casa, fisicamente presente, emocionalmente, em lugar nenhum. Carl Jung passou décadas estudando esse fenômeno. E o que ele descobriu vai te fazer questionar tudo que você acreditava sobre sua infância, sobre seu pai e, principalmente, sobre você mesmo. Porque a verdade que ninguém te conta é esta: abandono emocional não precisa de malas, não precisa de portas batendo, não precisa de adeus. Ele acontece em silêncio, em olhares que não se encontram, em perguntas que nunca são feitas, em abraços que nunca acontecem, em palavras de validação que nunca são ditas. E você cresceu achando que era normal, que todos os pais eram assim. E talvez você é que não merecia mais atenção, mais presença, mais amor. Fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir não apenas quando isso aconteceu, mas por que aconteceu. E o mais importante, o que esse momento fez com você que você nem sabia até agora. Antes de continuar, preciso que você entenda algo fundamental. A ferida do pai ausente emocionalmente é diferente de qualquer outra ferida da infância. Ela é invisível, não deixa marcas no corpo, não gera memórias claras de abuso, não cria narrativas óbvias de vitimização. E justamente por isso é a mais perigosa. Quando uma mãe grita com um filho, a criança sabe que algo está errado. Quando um pai bate, a criança sente a dor e entende que foi machucada. Mas quando um pai simplesmente não está lá emocionalmente, quando ele olha para você, mas não te vê, quando ele responde, mas não te escuta, quando ele mora na mesma casa, mas habita outro universo, a criança não tem linguagem para isso. Ela só sente um vazio, uma falta, uma sensação de que algo está fundamentalmente errado, mas não consegue nomear. E quando a criança não consegue nomear a ferida, ela faz algo muito mais destrutivo. Ela assume que a ferida é ela mesma. Jung chamava isso de complexo paterno, uma estrutura psíquica que se forma quando a relação com o pai é marcada por ausência emocional, negligência ou abandono. Esse complexo não é apenas uma memória, é uma lente através da qual a criança passa a ver o mundo inteiro. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. O complexo paterno não se forma através de um grande trauma. Não é necessário que seu pai tenha feito algo terrível. Na verdade, os casos mais profundos são aqueles onde aparentemente nada aconteceu. Onde o pai era provedor, trabalhador, presente fisicamente, mas emocionalmente completamente inacessível. Deixa eu te contar sobre Ricardo. Ricardo tinha 43 anos quando me procurou. Empresário bem-sucedido, casado 2 vezes, divorciado 2 vezes, pai de 3 filhos que ele visitava nos fins de semana, mas com quem não conseguia criar conexão real. Ele me disse: "Eu sei que amo meus filhos, mas quando estou com eles, é como se houvesse um vidro entre nós. Eu os vejo, eles me veem, mas algo não conecta." Perguntei sobre o pai dele. Ricardo ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois disse: "Meu pai era um bom homem, trabalhador, honesto, nunca faltou nada em casa, nunca levantou a mão para nenhum de nós." "E emocionalmente?" perguntei. Outro silêncio, mais longo dessa vez. "Meu pai..." Ricardo começou devagar.
Meu pai estava sempre lá e nunca estava. Você entende o que eu quero dizer? Eu entendia perfeitamente. O pai de Ricardo era o que Jung descreveria como o pai fantasma, presente no corpo, ausente na alma. Um homem que cumpria todas as funções práticas da paternidade: prover, proteger, disciplinar quando necessário, mas que nunca, em nenhum momento, conectou emocionalmente com o filho. E aqui está o momento exato que tudo mudou para Ricardo. Ele tinha 6 anos. Era um domingo de manhã. Ricardo tinha acordado cedo, animado, porque o pai tinha prometido levá-lo ao parque. Ele se vestiu sozinho, colocou o tênis, sentou na sala esperando. O pai apareceu, tomou o café, leu o jornal. Ricardo esperou. 1 hora, 2 horas. Ao meio-dia, a mãe chamou para o almoço. Ricardo perguntou: "Pai, a gente não vai ao parque?" O pai olhou para ele. Olhou através dele, seria mais preciso, e disse: "Que parque?" "Ah, outro dia. Estou cansado." E voltou a ler o jornal. Parece simples, não é? Um pai cansado que esqueceu uma promessa. Acontece em milhares de famílias todo domingo. Não é abuso, não é negligência grave, não é nada que geraria uma denúncia ou uma intervenção. Mas para Ricardo, de 6 anos, aquele momento foi devastador. Não porque o parque era importante, mas porque naquele instante ele entendeu algo. Sem palavras, sem conceitos, apenas sentiu. Eu não sou importante o suficiente para ser lembrado. E essa sensação, essa certeza silenciosa de não ser importante o suficiente, ela nunca mais foi embora. Jung explicava que o pai representa para a criança o princípio do logos, a ordem, a estrutura, o mundo externo. Quando o pai está emocionalmente presente, ele ensina à criança que ela tem valor no mundo, que ela merece ser vista, que suas necessidades importam, que ela pode confiar nas estruturas e nas promessas. Quando o pai está emocionalmente ausente, a criança aprende o oposto. O mundo não é confiável. Promessas não significam nada. Eu não sou importante o suficiente para ser lembrado. Minhas necessidades não importam. Eu preciso me virar sozinho. E essas lições silenciosas aprendidas antes dos 7 anos, elas se tornam a base sobre a qual toda a personalidade adulta será construída. Ricardo passou a vida inteira tentando provar que era importante o suficiente. Nos negócios, nos relacionamentos, com os próprios filhos. Ele trabalhava 80 horas por semana não porque amava o trabalho, mas porque o sucesso era a única forma que ele conhecia de gritar para o mundo: "Eu existo. Eu importo. Me vejam." Mas o vidro que ele sentia entre ele e os filhos era o mesmo vidro que existia entre ele e o pai, transmitido silenciosamente de geração em geração. Um legado de ausência emocional que ninguém escolheu, mas todos carregavam. Agora presta atenção, porque isso é crucial. O momento exato do abandono emocional não é sempre tão claro quanto foi para Ricardo. Às vezes não é um momento, é uma série de micromomentos. Milhares de pequenas ausências que se acumulam até formar um abismo. O pai que nunca pergunta como foi seu dia. O pai que olha o celular enquanto você fala. O pai que muda de assunto quando você tenta compartilhar algo emocional. O pai que só aparece para criticar, nunca para celebrar. O pai que dá presentes, mas nunca dá presença. O pai que sabe tudo sobre seu desempenho na escola, mas nada sobre seus medos, seus sonhos, suas dúvidas. Cada um desses micromomentos é uma pequena mensagem. E a mensagem é sempre a mesma. A parte emocional de você não me interessa. Carl Jung observou que crianças são extremamente sensíveis a essas mensagens.
Elas não precisam de palavras. Elas sentem. E quando sentem que sua vida emocional não interessa ao pai, elas fazem uma escolha inconsciente. Se essa parte de mim não é interessante, então vou escondê-la, vou suprimi-la, vou fingir que ela não existe. E assim nasce o que Carl Jung chamava de falso self, uma versão da criança criada especificamente para agradar, para não incomodar, para ser o que o pai parece querer, ou pelo menos, para não ser o que o pai claramente rejeita. O problema é que o falso self é uma prisão. Ele funciona, ele protege, ele permite sobreviver à infância. Mas ele também separa a criança, e depois o adulto, de sua própria autenticidade. O self verdadeiro fica trancado em algum lugar escuro da psique, faminto de validação, desesperado para ser visto, mas com medo demais de aparecer. Conheci uma mulher chamada Beatriz, 38 anos, advogada. Aparentemente tinha tudo: carreira brilhante, apartamento próprio, relacionamento estável. Mas ela me procurou porque não conseguia sentir alegria, não conseguia sentir quase nada, na verdade. Perguntei sobre o pai. Ela disse: meu pai era o melhor pai do mundo, deu tudo pra gente. Trabalhou a vida toda sem reclamar, nunca faltou nada. E você podia contar pra ele o que você sentia? Eu perguntei. Beatriz me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais estranha do mundo. Contar o que eu sentia para o meu pai? Por que eu faria isso? Essa pergunta dela, por que eu faria isso, revelava tudo. Para Beatriz, era impensável compartilhar emoções com o pai. Não porque ele proibia, não porque ela tinha medo, mas porque simplesmente nunca foi uma opção. Nunca aconteceu. Era como perguntar por que ela não voava. Pessoas não voam. Filhas não compartilham emoções com pais. Era assim que o mundo funcionava. Mas o preço dessa normalidade era altíssimo. Beatriz havia aprendido tão bem a esconder suas emoções do pai, que agora não conseguia encontrá-las nem para si mesma. O falso self tinha tomado conta tão completamente que o self verdadeiro estava em coma, ainda vivo, ainda lá, mas inacessível. Ela vivia uma vida que parecia perfeita por fora e completamente vazia por dentro. E aqui está o que Carl Jung nos ensina sobre isso. O pai não é apenas uma pessoa. O pai é um arquétipo, uma imagem primordial que existe em todas as culturas, em todos os tempos. O arquétipo do pai representa autoridade, proteção, ordem, conexão com o mundo externo, validação do valor individual. Quando o pai real falha em encarnar esse arquétipo de forma saudável, a criança não perde apenas um pai. Ela perde o acesso ao arquétipo inteiro. Ela cresce com um buraco no lugar onde deveria haver uma estrutura sólida. E esse buraco se manifesta de formas muito específicas na vida adulta. Homens que tiveram pais emocionalmente ausentes frequentemente lutam com autoridade, ou se rebelam contra qualquer figura de autoridade, ou se submetem completamente, ou alternam entre os dois extremos, sem conseguir encontrar equilíbrio. Mulheres que tiveram pais emocionalmente ausentes frequentemente lutam com relacionamentos amorosos. Elas buscam nos parceiros a validação que nunca receberam do pai. E acabam ou escolhendo homens igualmente indisponíveis, repetindo o padrão, ou sufocando parceiros disponíveis com uma necessidade de validação que nenhum ser humano consegue suprir. Ambos, homens e mulheres, carregam um vazio que não sabem nomear, uma fome que não sabem alimentar, uma ferida que não sabem que existe. E essa ferida controla suas vidas, ela controla suas escolhas de carreira, buscando incessantemente provar valor.
Ela controla seus relacionamentos, repetindo padrões de abandono ou evitando intimidade completamente. Ela controla sua relação consigo mesmo. Porque como você pode se amar se a primeira figura masculina da sua vida não demonstrou que você era digno de amor? Mas calma, porque ainda não te contei a parte mais importante. O momento do abandono emocional que estamos discutindo. Ele não acontece só uma vez. Ele se repete infinitamente na psique. Carl Jung explicou que traumas não resolvidos criam o que ele chamava de complexos. Estruturas autônomas dentro da psique, que funcionam quase como personalidades separadas. O complexo paterno criado pelo abandono emocional não é apenas uma memória. É uma força viva que continua operando. Toda vez que você encontra uma figura de autoridade, o complexo é ativado. Toda vez que você precisa de validação, o complexo é ativado. Toda vez que alguém faz uma promessa, o complexo é ativado e ele responde automaticamente, com medo, com desconfiança, com a certeza de que o abandono vai se repetir. Você não está reagindo à situação presente. Você está reagindo a todas as vezes que seu pai não estava lá, todas as promessas não cumpridas, todos os olhares que atravessaram você sem te ver, e o mais perturbador, você nem percebe que isso está acontecendo para você. Parece que está simplesmente reagindo ao presente. Seu chefe foi injusto. Seu parceiro foi frio, seu amigo foi negligente. Mas, na verdade, o complexo paterno está colorindo tudo, distorcendo tudo, fazendo você sentir abandonos que talvez nem estejam acontecendo, ou fazendo você aceitar abandonos reais, porque, no fundo, você acredita que não merece melhor. Esse é o legado do pai emocionalmente ausente. Uma prisão invisível construída na infância, que continua determinando suas reações 40 anos depois. Mas agora vem a pergunta crucial. E se você não se lembra? E se você não consegue identificar o momento exato? E se sua infância parece apenas normal? Nada de especial, nada de traumático, apenas um pai que era pai? Aqui está o que aprendi depois de anos estudando Carl Jung e trabalhando com essas feridas. Você não precisa lembrar o momento para sentir os efeitos. O corpo lembra, a psique lembra, seus padrões de relacionamento lembram, suas reações automáticas lembram. Mesmo que sua mente consciente tenha bloqueado ou normalizado a experiência, os efeitos estão lá, escondidos, operando em segundo plano. E há sinais. Sinais claros de que a ferida do pai emocionalmente ausente está ativa em você. Você tem dificuldade em pedir ajuda. Você aprendeu que suas necessidades não importam. Então por que pediria? Você tem dificuldade em confiar, especialmente em figuras de autoridade ou em homens. Se você for mulher, você tem um vazio que nada preenche. Sucesso não preenche. Relacionamentos não preenchem. Dinheiro não preenche. Porque o que falta não é algo externo. É uma validação interna que nunca foi instalada. Você se sente como um impostor. Não importa quanto sucesso tenha alcançado. No fundo, você espera ser descoberto. Ser desmascarado como alguém que, na verdade, não merece estar onde está. Porque se seu próprio pai não te viu como digno de atenção emocional, quem é você para merecer reconhecimento? Você tem relacionamentos que começam intensos e terminam em abandono. E geralmente é você quem é abandonado. Ou você abandona primeiro, para não ser abandonado. Ou você escolhe pessoas indisponíveis, para que o abandono seja garantido desde o início. Repetindo, sempre repetindo o padrão original.
Você tem dificuldade em celebrar suas conquistas. Algo dentro de você sempre diminui. Sempre encontra o próximo objetivo. Nunca para sentir. Você termina de vencer, mas nunca para comemorar. Porque comemorar seria admitir que você fez algo importante. E você não acredita que seja capaz de fazer algo realmente importante. E tem mais um sinal. Talvez o mais doloroso de todos. Você tem dificuldade em ser emocionalmente presente com seus próprios filhos. O ciclo se repete. Não porque você é uma pessoa ruim, não porque você não ama seus filhos, mas porque você nunca aprendeu como fazer. Ninguém te ensinou, ninguém te mostrou. Você está tentando dar algo que nunca recebeu. E fazer isso é como tentar falar uma língua que você nunca ouviu. Essa é a transmissão geracional do trauma que Carl Jung tanto estudou. A ferida não cicatrizada passa de pai para filho, de geração para geração, cada um repetindo o padrão, cada um acreditando que está fazendo diferente, mas preso na mesma dinâmica inconsciente. Mas espera. Há algo ainda mais profundo que preciso te contar. Jung descobriu que o pai não é apenas o pai biológico. Ele representa também a conexão da criança com o mundo externo, com a realidade, com a capacidade de agir no mundo e confiar que suas ações terão resultados. Quando o pai está emocionalmente ausente, a criança perde mais do que um pai. Ela perde confiança na própria capacidade de existir no mundo. Deixa eu explicar isso melhor. O arquétipo materno representa o mundo interno, o inconsciente, os sentimentos, a intuição. O arquétipo paterno representa o mundo externo, a consciência, a razão, a ação. Os dois juntos formam um ser humano completo, capaz de navegar tanto o mundo interno quanto o externo. Quando o pai falha, a criança fica com uma perna só. Ela pode até ter um mundo interno rico, se a mãe foi emocionalmente presente, mas ela manca no mundo externo. Ela duvida da própria capacidade de agir, de fazer, de conquistar, de existir como um ser separado no mundo. E isso se manifesta de formas muito específicas. A procrastinação crônica, por exemplo. Você já se perguntou por que adia tanto as coisas? Por que começar parece tão difícil? Por que você sabe exatamente o que precisa fazer, mas não consegue se mover? Uma das raízes disso é o complexo paterno. Se o pai nunca validou suas iniciativas na infância, se ele nunca disse: "Que bom que você tentou. Estou orgulhoso de você. Você consegue." Então, uma parte de você simplesmente não acredita que suas ações vão dar resultado. Por que começar, se nada que eu faço importa? Por que tentar, se ninguém vai notar? Esse diálogo interno acontece abaixo do nível consciente. Você não ouve essas palavras. Você só sente a paralisia, a resistência, a incapacidade de se mover. E tem a síndrome do impostor que mencionei antes, mas deixa eu ir mais fundo. A síndrome do impostor não é apenas duvidar das próprias capacidades. É uma certeza visceral de que você está no lugar errado, de que a qualquer momento alguém vai descobrir que você não deveria estar ali, de que seu sucesso é um erro, uma fraude, uma questão de tempo até cair. Isso vem diretamente da ferida paterna. O pai é quem valida a criança no mundo externo. Se ele não faz isso, a criança nunca internaliza a sensação de que merece estar onde está. Ela pode conquistar o mundo inteiro, mas no fundo vai sempre sentir que está trespassing, invadindo um lugar que não é seu. Conheci um médico, 52 anos, chefe de departamento de um hospital importante, referência na sua especialidade,
publicações internacionais, alunos que o idolatravam. E toda noite antes de dormir, ele tinha o mesmo pensamento. Amanhã eles vão descobrir. Descobrir o quê? Perguntei Gu. Ele não sabia responder, só sabia que a sensação estava lá, toda noite, há 30 anos. A sensação de que não merecia estar onde estava, de que tudo ia desmoronar, de que ele era uma fraude. O pai desse médico era um homem bem-sucedido também, engenheiro, respeitado e completamente incapaz de expressar orgulho pelo filho. O médico me contou, quando eu entrei na faculdade de medicina, meu pai disse, vamos ver se você aguenta. Quando me formei, ele disse, agora vem o difícil. Quando fui contratado pelo hospital, ele disse, não se acostuma, pode não durar. Quando virei chefe de departamento, ele disse, política, né? Nunca é só por mérito. 30 anos de conquistas. E nem uma vez, nem uma única vez. O pai disse, estou orgulhoso de você. E a criança dentro daquele médico. A criança de 5 anos que um dia mostrou um desenho para o pai e recebeu um. Tá bom, volta para brincar. Essa criança ainda estava esperando, ainda estava tentando provar, ainda estava achando que o próximo título, a próxima publicação, o próximo reconhecimento, finalmente ia fazer o pai olhar com orgulho. Mas esse olhar nunca veio. E a ferida nunca fechou. Jung dizia que o que não se torna consciente se manifesta em nossas vidas como destino. O complexo paterno não reconhecido se torna o arquiteto invisível das nossas escolhas, das nossas relações, das nossas conquistas e fracassos. Você não está escolhendo livremente. Você está sendo escolhido pela ferida. Agora, eu preciso falar sobre algo que poucos abordam: a raiva. Muitas pessoas que tiveram pais emocionalmente ausentes carregam uma raiva profunda. Uma raiva que às vezes nem parece raiva. Parece depressão, parece apatia, parece essa sensação de que nada importa. Jung explicou que a raiva, quando não pode ser expressa, vira para dentro. Ela se torna autodestrutiva. Se você não podia ficar com raiva do seu pai, porque ele não fez nada de errado, porque ele era um bom pai no papel, porque como você pode ter raiva de alguém que trabalhou tanto para te dar tudo? Então a raiva não tinha para onde ir. E ela foi para dentro. Virou a voz que te critica. Virou a certeza de que você não é bom o suficiente. Virou a depressão que você não entende de onde vem. Virou a autossabotagem que destrói suas conquistas. A raiva não desaparece só porque você não pode expressá-la. Ela encontra outros caminhos. E uma das formas mais comuns é a repetição do padrão. Você se torna emocionalmente ausente como seu pai era. Não porque quer. Não porque escolheu, mas porque a raiva não metabolizada se transforma em identificação com o agressor. Se eu me tornar como ele, talvez eu entenda, talvez eu controle, talvez a dor faça sentido. E assim o ciclo continua. Mas aqui está a parte que vai mudar tudo para você. O momento do abandono emocional não é irreversível. A ferida não precisa controlar sua vida para sempre. Carl Jung não apenas descreveu o problema, ele mostrou o caminho da cura. E o caminho começa com uma palavra: consciência. O complexo paterno só tem poder enquanto opera nas sombras. Enquanto você não sabe que ele existe. Enquanto você acha que suas reações são apenas suas reações. Que seus padrões são apenas quem você é. Que sua dificuldade de confiar é só parte da sua personalidade. O momento que você ilumina o complexo com consciência, algo muda. Você começa a perceber: ah, isso que estou sentindo agora, essa desconfiança,
essa sensação de que vou ser abandonado. Isso não é sobre a situação presente. Isso é o complexo paterno sendo ativado. Isso é a criança de 6 anos que esperou o pai no domingo e ele não lembrou. E nesse momento exato de reconhecimento, você ganha uma escolha. Antes, você reagia automaticamente. Agora, você pode escolher. Você pode dizer: eu vejo você, criança ferida. Eu sei que você tem medo. Mas o presente não é o passado. Essa pessoa na minha frente não é meu pai. Eu posso arriscar. Eu posso confiar. Eu posso tentar algo diferente. Isso é o que Carl Jung chamava de integração do complexo. Você não elimina a ferida. Você não apaga a memória. Você traz tudo para a consciência e com isso ganha liberdade de escolha. Mas consciência sozinha não é suficiente. O segundo passo é o que Jung chamava de reparentalizar-se. Isso significa dar a si mesmo o que o pai não deu. A validação, o reconhecimento, a presença emocional. E isso parece estranho no início. Como eu posso ser meu próprio pai? Mas a verdade é que você já está fazendo isso, de forma negativa. Você já tem uma voz interna, e essa voz provavelmente é crítica, distante, exigente, nunca satisfeita. De onde veio essa voz? Do pai. Você internalizou a ausência emocional dele. E agora você é emocionalmente ausente consigo mesmo. A reparentalização é escolher conscientemente criar uma nova voz. Uma voz que diz: você está indo bem. Estou orgulhoso de você. Suas necessidades importam. Você merece ser visto. Parece simples, mas quando você tenta, vai perceber como é difícil. Porque seu complexo paterno vai resistir. Vai dizer que isso é bobagem. Vai dizer que você está sendo fraco. Vai dizer tudo que o pai real disse, ou deixou de dizer. E é exatamente aí que a cura acontece. No confronto entre a voz antiga e a voz nova. No momento que você escolhe a nova voz, mesmo que a antiga grite mais alto. Agora preste muita atenção. Você acabou de receber informações que poderiam levar anos de terapia para descobrir. Informações que eu desenterrei de décadas de trabalhos de Carl Jung, de casos reais, de padrões que se repetem em milhares de pessoas. Esse conteúdo existe porque alguém acredita que essa verdade precisa ser conhecida. E crianças que cresceram com pais fantasmas merecem entender o que aconteceu com elas. E adultos presos em padrões que não escolheram merecem uma chance de se libertar. O botão de Super Thanks ali embaixo. Aquele com o coração dourado. Ele não é só apoio financeiro. É você dizendo: essa verdade sobre abandono emocional precisa continuar sendo revelada. É você se juntando a um movimento de pessoas que estão quebrando ciclos geracionais, que estão iluminando as sombras familiares, que estão escolhendo consciência em vez de repetição. Quando você clica naquele coração, você não está apenas apoiando um canal, você está votando por um mundo onde crianças são vistas, onde pais aprendem a estar presentes, onde a ferida para de ser transmitida. Mas vamos continuar, porque ainda falta a parte mais importante. O terceiro passo da cura é provavelmente o mais difícil. Você precisa fazer o luto. Luto pelo quê? Você pode perguntar: meu pai ainda está vivo? Ou mesmo se não está, nada de terrível aconteceu. Do que eu tenho que fazer luto? Você precisa fazer luto pelo pai que você não teve. Existe uma fantasia que toda criança carrega. A fantasia do pai perfeito. O pai que seria presente, que notaria seus sentimentos, que celebraria suas conquistas,
que estaria lá quando você precisasse, que diria as palavras certas nos momentos certos. Esse pai existe na sua psique como uma imagem, uma esperança, uma cobrança. E enquanto essa fantasia existir, você vai continuar tentando transformá-la em realidade. Vai continuar tentando fazer seu pai real se tornar o pai ideal. Ou vai continuar tentando encontrar o pai ideal em chefes, em parceiros, em mentores, em qualquer figura de autoridade masculina. E vai continuar se decepcionando, porque o pai ideal não existe. Nem o real, nem nenhum substituto vai preencher esse lugar. O luto é aceitar isso, deixar a fantasia morrer, chorar pelo que nunca foi e nunca será, sentir a dor completa da perda, da falta, do vazio. Isso é doloroso, profundamente doloroso, mas é libertador, porque quando você para de buscar o pai ideal fora, você pode começar a construí-lo dentro, não como fantasia, mas como realidade interna, como uma estrutura psíquica que você mesmo cria através da consciência, da reparentalização, da escolha diária de ser para si mesmo o que ninguém foi. Deixa eu te contar o fim da história do Ricardo. Aquele empresário do começo que sentia um vidro entre ele e os filhos. Ricardo passou 2 anos trabalhando essas questões, reconhecendo o complexo paterno, fazendo o luto do pai que não teve, aprendendo a se validar internamente. E um dia, um domingo de manhã, seu filho mais novo apareceu na sala vestido pronto para sair. Ricardo tinha prometido levá-lo a um jogo de futebol. Por um momento. Por um único momento. Ricardo sentiu a tentação de dizer: outro dia, estou cansado. Mas ele reconheceu: isso é o padrão. Isso é meu pai falando através de mim. Isso é o ciclo tentando se repetir. E ele escolheu diferente. Levantou, olhou nos olhos do filho e disse: vamos, estou animado para ir com você. O filho sorriu. Um sorriso que Ricardo disse que nunca vai esquecer. Porque naquele sorriso, ele viu algo que nunca tinha recebido do próprio pai. Alegria de ser visto, felicidade de ser lembrado, a certeza de ser importante o suficiente. E naquele momento, naquele simples momento de um domingo de manhã, o ciclo se quebrou. Não porque Ricardo se tornou um pai perfeito. Ele ainda falha, ainda erra, ainda às vezes se desconecta. Mas agora ele percebe. Agora ele volta. Agora ele escolhe a presença em vez da ausência. E seus filhos? Eles vão crescer com algo que ele não teve. A experiência de um pai que está lá. Não perfeitamente, não o tempo todo, mas de forma real, de forma consistente, de forma que importa. Essa é a esperança que Carl Jung nos oferece. O passado não pode ser mudado. O momento exato do abandono emocional aconteceu. A ferida foi feita. O complexo foi formado. Mas o futuro está aberto. Você pode iluminar o que estava escondido. Pode fazer o luto do que não foi. Pode reparentalizar-se com a validação que faltou. Pode escolher conscientemente quebrar o padrão. E se você tem filhos, você pode dar a eles o que você não teve. Não porque é fácil, não porque você sabe como, mas porque você está disposto a aprender, a crescer, a ser diferente. Eu sei que esse vídeo mexeu com águas profundas dentro de você. Eu sei, porque mexe comigo. Toda vez que falo sobre isso, a ferida do pai ausente é universal. Ela transcende culturas, classes sociais, épocas, e ela precisa ser nomeada.
para ser curada. Agora, eu quero muito ouvir de você. Qual foi o momento em que você percebeu que seu pai não estava realmente presente? Não precisa ser um grande evento. Pode ser um olhar, uma frase, uma ausência, um esquecimento. Escreva aí nos comentários. Compartilhe sua história. Porque quando você nomeia a ferida, você começa a tirá-la do escuro. E quando você vê que outros tiveram experiências parecidas, você entende que você não estava sozinho, que não era culpa sua, que a ferida era real. Time, meu pai estava lá, mas nunca me viu. Versus time, meu pai se esforçou para ser presente. Qual dos dois você é? Comenta aí. O que eu posso te prometer é isso. Você não está sozinho. Milhões de pessoas cresceram com pais fantasmas, pais que estavam fisicamente presentes, mas emocionalmente em outro lugar. E milhões de pessoas estão escolhendo agora quebrar esse ciclo, iluminar as sombras, ser diferentes. Você pode ser uma delas. A criança dentro de você ainda está esperando, ainda está sentada naquela sala de domingo de manhã, ainda está querendo ir ao parque. Você não pode mudar o passado, mas você pode ir até essa criança agora, na sua imaginação, no seu coração, e dizer: eu te vejo, você importa, você sempre importou, e eu estou aqui agora, eu não vou embora. Isso é reparentalização, isso é cura, isso é o começo de uma nova história. O momento exato do abandono emocional aconteceu, mas o momento exato da reconexão pode acontecer agora, nesse segundo, nessa respiração, nessa escolha de finalmente se ver. Você é digno de ser visto. Sempre foi.